técnico do Corinthians, viu? Mano, o Fernando Lázaro, velho. Eu Fernando quase chamo ele de Lázaro. Zé Bocão, porque ele é bocudão, assim, ó. Parece um Léo essa porra. Parece um pouco o Léo mesmo. Tomara que de verdade não seja, né? Mas... Será que ele é molão? Então se ele for molão, fodeu. Pô, Ai, mano, ai. acho que eu vou trocar o Wi-Fi aqui, pera aí. Troca aí, viado. Nossa, essa camisa tá um calor, viado. Pronto. Mano, se quiser, já tá valendo já, né? Pelo que eu tô vendo Tá aqui. bom. Voltamos. Pelo pouco que vi. E aí, pessoal, boa tarde. Estamos Boa aí tarde a todos. depois de um hiato aí entre nossos vídeos. Seleção deixou a gente de que jeito? Chateadaço. Mas acho que agora as coisas Ficamos de molho. vão retornar ao seu rumo, né? Estão mais tranquilas agora, para mim e pro Léo. E estaremos mais presentes. Ontem não deu para fazer o vídeo do Palmeiras e Flamengo, mas que jogassem, Léo. Nossa, jogão, muito bom. Jogão. Realmente um jogo que teve. Eu acho que é aquele tipo do jogo lá que a gente sempre acha que agora já era e tinha jogo, né? Toda hora Tinha assim, jogo. um gol mais bonito que o outro. Foi É. jogaço, velho. Porque, mano, esse Paulista aí que um jogo pior que o outro até tá desanimador, né? Paulista parece que nunca teve num nível tão baixo, né, cara? Eu tô sentindo isso também. Tá muito ruim. Pra Até todos os os times do times, né? interior que a gente gosta, né, Arthur? Tipo, igual o Mirassol não tá legal, né, cara? O Mirassol que sempre é Geralmente Ferroviária, Mirassol e Ituano dão trabalho, né? Não estão nem eles tão legais, velho. E aí Então, não tão os legal. paulistas grandes a gente já conhece, né? A gente não precisa nem falar. Então vamos lá Realmente. pro tema de hoje. Corinthians e São Paulo, clássico majestoso, no Morumbi, às 18h30. Estamos aqui para fazer um pré-jogo. Então vamos lá. Quer começar falando do mercado? Já quer começar falando do time? Cara, basicamente, acho que é interessante, né? Vamos lá. Se a gente ponderar quem contratou mais e quem contratou menos. Acho que o São Paulo contratou mais, né, Arthur? São Paulo fez. Em É porque. questão de contratação, ninguém contratou igual São Paulo. Eu acho que de volume, né? Talvez o É Grêmio, mas. porque. Isso é um ponto que a gente já pode levar em consideração, né? Acho que o São Paulo modificou bastante o time dele do ano passado para esse ano, né? Acho que. Em questão de jogadores, sim. A ideia Isso. central do Rogério Ceni era até mudar o estilo de jogo, mas pelo que eu tenho assistido ainda tá muito parecido. Apesar de ter pontas mais rápidas, eu acho que o Rogério Ceni ainda concentra muitas jogadas com bola aérea. Cruzamento, escanteio. Então, assim, é uma ideia que ainda está bem embrionária no São Paulo. Eu quero ver como vai ser utilizado hoje no jogo do Corinthians, né? Só que talvez a ideia de tirar jogadores acomodados, jogadores pesados, e apostar em um time mais rápido, um time pouco conhecido que tem aquela de, preciso fazer meu nome no futebol. Talvez essa era a ideia do Rogério e vamos ver se vai dar certo. Eu como corintiano, né, não tenho tanta propriedade para falar igual você, mas pelo pouco que eu vi de longe, assim, deu para ver que realmente... uma coisa que já é fato, né, que o Rogério Ceni não é um cara muito fácil de lidar, né, já deu para perceber que ele é um técnico, assim, que ele é bem, como que fala, ele é bem sincerão, né, então, assim, se o jogador não comprar a dele, velho, ele vai meter o foda-se. Então, esse ano ele limpou bastante, acho que nesse sentido, né, e querendo ou não, foi legal, igual você falou, tirou o cara acomodado. Teve alguns, né, que acho que foi mais por birra, mas é aquela coisa também, se não respeita o técnico tem que ir embora, eu acho que foi legal ele fazer isso. E querendo ou não, ele contratou mais jogadores do estilo dele. Então eu acho assim que, igual você falou, ele não contratou nenhum craque, nenhum cara de nome, mas eu acho que também tem essa é uma faca de dois gumes, né? Pelo fato de não ser de nome, talvez a gente pode falar, tá vendo? Ó, contratou esses caras, não vai dar certo. Mas da mesma forma que esses caras podem querer se provar, e acho que pelo fato também de ser jogadores que não vão peitar ele, né? Talvez ele consiga potencializar, igual esse David. Todo mundo meteu o pau, mas até agora do que eu vi do David, ele começou bem. Por quê? Porque eu acho que muito ele entrou na cabeça, né? Já é um cara que tem confiança dele faz tempo e isso ajuda, mano, não é? Eu penso assim. Sim, eu vou concordar com você, só que eu só não concordo com a fala de que são jogadores mais parecidos com o Rogério. O que eu entendo é que o São Paulo, cara, começando a passar por uma reformulação de contrata jogador mais barato para poder lá na frente respirar. Tenho certeza que talvez o Rogério Ceni não queria esses jogadores. Pode Não, eu até também concordo. até tem a ver assim com o Óbvio que tem que estilo você de jogo escolher, né? mais velocista. Isso. Eu acho que se ele Não, fosse, o que eu tô. Rogério, pode Só te escolher. interrompendo, quando eu disse isso, eu pensei assim, ele pensar no que tem
e, tipo, na característica dele, porque querendo ou não, são jogadores do jeito dele, mas é óbvio sim, que ele quer um cara de muito mais igual. O ponta rápido, ele não queria o David, né? Ele não queria o David. Tipo com assim, se fosse pra certeza. ele escolher, ele pegaria Sim. o Michael, por exemplo, né? Saiu esses dias na mídia, né? Um negócio que veio para desmentir o que foi falado, né? Porque ele era do Flamengo. Que ele queria jogadores do Fortaleza, Romarinho, etc. E mostrou ele falando que, na verdade, ele tinha pedido Felipe Anderson, né? Então, assim, com É. certeza o Rogério Ceni não é otário, né? De querer jogador do Fortaleza, de querer jogador mais. É assim, sem nome, né? Mas isso é Mas legal, né, é, Arthur? é o que Porque o São Paulo mostra. consegue oferecer, né? É o que o São Paulo tá E conseguindo oferecer. mostra, querendo ou não, uma certa adaptabilidade dele, porque ele vê que do jeito que tá não dá certo, o que ele quer no melhor nível também não dá, então ele tem que ser criativo. Então, assim, querendo ou não, ele pegou caras que pelo menos cumprem o que ele quer. E aí é É, o que eu já falei, pode dar muito certo ou muito errado, mas pelo menos é aquele tipo de contratação que ele vai poder exigir o que ele queria, né? Porque são caras que jogam do jeito que ele quer. Pelo menos alguns, né? É igual, o David mesmo, ele já trabalhou junto. Então, por esse lado, eu acho que foi uma boa ideia. É que eu entendo você, igual, quando você pensa e olha o seu time, que é o São Paulo do tamanho que é, né? Contratando esse tipo de cara, velho. Eu imagino que é. deve dar, né? Assim, às vezes eu penso Foda. que no melhor dos mundos o São Paulo pode fazer o que o Arsenal fez nessa temporada, 22-23. Uhum. Só que também o Arsenal foi para aquela linha de jovens, bons jogadores que possam se desenvolver. O São Paulo já nem foi pela linha de tão jovens, né? É. Ayrton O que Rato beira acontece 30, né? assim, o Wellington Rato é um cara que assim, tá surpreendendo a todos, né? Eu me incomodo o São Paulo não contratar nenhum jogador que seja um camisa 10, um armador mais clássico. E faz tempo, né, Arthur? E faz tempo que o São Paulo não tem, acho que o último foi o Ganso, né? O Jadson, o Faz tempo que Ganso. você fala disso, né? E É, nunca contratam mesmo. Também isso. acho. E São Paulo, mano, o ataque é importante, a defesa é importante, mas precisa ter um cara que liga essas bolas, né? Um Pô, desafogo. tem um cara, Arthur, que eu acho que ele tá livre, não tem não? Um que Lucas jogou no Lima? Palmeiras aí. Cara, eu vou te falar uma coisa. Pode parecer que não, mas o Lucas Lima tem a cara do São Paulo, viu? Mano, é igual você falar que o Luan tem, mano. O Luan não tem mais cara de nada, mano. O Lucas Lima eu não sei, É. mas o Luan mesmo não tem a cara de mais nada, velho. Vai por mim. Estão Isso eu falando garanto, tá? que o Luan vai pro esporte, né? Você chegou a ver isso? Ah, velho, ele não vai pra esporte nenhum, velho. Vai por mim. Que lá esquece. Ele vai trocar de esporte, agora jogar Ele vai golfe com o trocar de Bale e com o esporte, Gabriel. exatamente. Pô, Tá de doido. verdade, mano. É impressionante isso daí. Mas enfim, né? De qualquer jeito, Arthur, a gente continuando nessa linha, é que é muito cedo falar, porque a gente acabou de falar que o São Paulo modificou muitas peças, né? Igual o Rogério agora tá começando a pegar esses jogadores e falar o que ele quer, né? Querer que, meio que para eles entenderem a ideia dele de jogo. Tem esses problemas também dos estrangeiros, né? Que querendo não atrapalha. Então o São Paulo também tá perdendo. O Gabriel Neves nem é relacionado, né? Eu vi que falar É, também. Então, assim, tem alguns pontos aí que o São Paulo ainda tá meio com essa. Igual, machucou também o zagueiro, né? o Tem uns Ferrarese. Putz, imprevistos, foi triste mas o machucado do tá Ferrarese, jogando bem, né? porque, cara, ele é muito bom, né? Ele é muito bom saindo com a bola, ele se posiciona bem. E a torcida, cara, a torcida de São Paulo gosta muito de estrangeiro. Eu já percebi, desde o Lugano, assim, eles se afeiçoam muito com o estrangeiro. E todo mundo ficou chateado com essa lesão aí. Velho. A fase não é boa e parece que só piora. Mas o que eu vejo, assim, com o limite de estrangeiro, que o Ferrarese já machucou. O Arboleda provavelmente vai ser naturalizado, então vai acabar aqui apenas um Já dá ficando de uma. fora. O São Paulo fez um ofício aí para CBF alterar o número de Eu estrangeiros. vi Vamos isso. ver, pode ser que até altere, velho. Eu acho Eu que vi que vai ganhar gente aí, né? Vai é ter uma Grêmio, vai ter evolução mais time. também, porque hoje o Brasil é o principal mercado da América, talvez até América Latina, sei lá. Tá na hora de aumentar um pouco, né? Nem que seja 5 ou 6, mas 4 apenas Eu titular não acho. dá. Eu acho que é interessante, sim. É Enfim, uma coisa aí que. voltando ao assunto que É, a gente tava falando, só terminar do Wellington Rato, isso. que ele tá jogando de ponta, e pelo São Paulo até não ter contratado um armador, acho que o São Paulo podia. O Rogério podia aproveitar ele de armador. Ele toca bem, velho, chuta bem. Ele bate Ele muito bem na parece ter bola. bastante personalidade, né, cara? Ele é calmo, assim, ele Interessante. não é afobado, é um jogador É interessante. isso. Né? E então, assim, o que eu posso esperar desse São Paulo, por enquanto, é um time que vai lutar muito, vai correr muito. Talvez não vai ter aquela qualidade de fazer uma jogada que você fala, nossa, que jogadaça que foi ontem.
Por exemplo, o Dayrton Lucas tocando pro Pedro fazer um golaço, Golaço, né? uma jogada trabalhada. Mas vai ser um time que hoje eu tenho certeza que os 15 minutos do primeiro tempo o Corinthians não vai respirar. Isso eu tenho certeza. Esse é meu medo. Esse é meu medo. A gente pega um Corinthians que acabou de tomar um gol com 1 minuto dentro de casa. Provavelmente o Corinthians não vai respirar nesses primeiros 15 minutos. Só que, meu medo, velho. cara, eu olho a escalação de São Paulo e falo, nossa, velho, uns nomes assim que se assusta. Se o time realmente não encaixar, não tiver entrosamento, é aquele time que tem cara assim que vai cair pra Série B, tá ligado? Tipo, os jogadores que tem cara de Série B, sabe? É aquilo lá que a gente fala, né, Arthur? É porque hoje é mais difícil você fazer isso, né? Igual, às vezes eu vejo gente falando que sente falta de Paulinhos, de Chicões, vamos falar assim, porque não fica mais difícil isso acontecer, né? Porque é aquela coisa, tem que ter paciência com esse tipo de jogador. Hoje em dia também, às vezes, você não tem esse tempo para essa adaptação. Mas quando dá certo, acontece isso. Mas faz quanto tempo que a gente não vê isso? Eu mesmo no Corinthians, faz quanto tempo que eu não vejo um caso assim? Faz muito tempo já. Então, eu acho o que São Paulo tá indo mais para essa linha, é perigoso. Só que, cara, eu acho assim, que querendo ou não, por mais que a gente também não pode falar que são Paulinhos da vida, porque são jogadores que também já estão acostumados a jogar Série A, vamos falar assim também. sim, não são caras que tão assim cruz, né, vamos falar assim. Concordo. Não são também. Tirando esse Marcos Paulo, que ele atuou pouco no Fluminense, assim, depois foi pro Atlético e ficou rodando lá, que eu acho um jogador muito habilidoso. Eu venho a crer que ele vai... Ele jogou pouco, mas eu venho a crer que ele vai... Nunca tive ele firmando, assim, ele vai ser titular, porque ele é um cara muito habilidoso mesmo, assim, dribla fácil, sabe? Talvez ele possa vir a ser titular. Mas de resto, David, o Ayrton Rato, são jogadores que já têm uma certa experiência. O Pedrinho também é novo, mas jogou bastante no América Mineiro. Então eu concordo com você nesse ponto. E também, só para também finalizar essa questão, o São Paulo não gastou muito, né, cara? Então, assim, querendo ou não, também foram contratações que para mim, eu acho que também só vai ser um problema no retorno futebolístico, né? Acho que o Rato foi 5 milhões, que aí você pode até falar alguma coisa, mas igual aquele volante lá, achei sensacional. Queria tanto que o Corinthians tivesse tido essa... Cara, e ele teria caído com uma luva, né, velho, no Corinthians. Não, e qualquer um sabe que, tipo, é um cara que chega aqui e vai jogar bola, tá ligado? E ele mostrou que ele joga bola mesmo. O primeiro jogo que eu vi dele, assim, ele fez uma boa atuação. Mano, ele é equatoriano, né? Equatoriano, jogou Copa do Mundo, você quer o quê, velho? Você acha que vai chegar aqui e vai tremer, mano? Você imagina isso? Realmente. Qual que é a chance, tá ligado? Cara, voltando rapidamente pro assunto São Paulo, o São Paulo, a primeira vez assim que eu vejo que é um acerto da gestão Casares é que primeiro que o Casares contrata mal essa gestão Casares. O único acerto até agora foi Calheri e Patrick, e o Patrick já foi embora já. Então, cara, contrata mal, muito mal. E não tem sorte, porque o Ferrares foi uma contratação boa e já machucou o joelho, rompeu o ligamento, né? Só que o São Paulo apostou muito em empréstimo, né? Então, assim, é interessante, porque se não der certo, volta, né? É aquela coisa. Eu não acho tem obrigação de ficar com o jogador. Financeiro, né, Arthur? Eu acho que não é uma preocupação, não. E eu acho que tem muita margem, porque eu sempre falei pra você e volto a falar, eu gosto do Rogério Ceni. É óbvio que às vezes a gente falando de fora é muito mais fácil, mas eu gosto dele sim. Eu acho que eu vejo margem, entende? Não é aquela coisa que eu já vejo assim que não pode andar muito. Eu vejo assim um São Paulo que se ele acertar esse time, briga bem. Eu acho que compete bem. E ainda mais em clássico, né, cara? Claro que clássico, não adianta você ganhar todos os clássicos e não classificar em nada, não ganhar nada. Mas assim, é legal também ver um time que em clássico cresce. E isso eu não sinto no Corinthians faz um bom tempo. Verdade. O São Paulo pra mim vai ser muito claro. Vai tentar ser o que o Inter foi em 2022. Brigar por Libertadores. Ainda é cedo pra falar isso, talvez, né? Mas pode sim conseguir fazer isso daí que o Inter fez, tipo, surpreender. Mas acho que ainda é cedo, né? Ainda tem muito espaço pra dar. E, sim, sinceramente, você sabe que eu discordo muito das coisas que o Rogério Ceni faz. Ele é um técnico muito teimoso. Só que, pelo que eu percebi agora em 2023, o São Paulo começava o jogo de uma forma, chegava no intervalo, ele substituía 2, 3 jogadores de uma vez. Ele tá segurando um pouco mais. Tá mais dinâmico. Não é nem questão de mais dinâmica, ele tá apostando mais nos jogadores, pelo que eu percebo. Porque, velho, esse negócio de tirar 2, 3 de uma vez, assim, o time sofre um pouco, até o cara entrar no jogo, até o cara entrosar, entendeu? Então eu tô vendo que ele tá segurando mais. E o que eu consigo perceber muito, depois de ontem também ficou bem claro pra mim, é que time que segura treinador parece que tende a dar mais certo, velho. Olha o Flamengo, mano.
Não, A gente mas, sabe esse que negócio do Flamengo, se a gente entrar no mérito, né, Arthur? Tem muita coisa que tende, que favorece isso pra dar errado. A gente pode chegar no final do ano e quebrar a cara. Mas, querendo ou não, muita coisa que a gente já viu no futebol aponta que vai dar errado, né? sim. Não, com certeza. O Tuchel é uma dessas, né? Que pegou o Chelsea desacreditado e ganhou a Champions. Mas, assim, o que eu quero dizer é que o Flamengo tem o melhor time do Brasil já há 4 anos, Foi por campeão. aí. Só que os caras não param com o treinador, velho. E o Palmeiras que... Cara, é impressionante que esse time do Palmeiras, eu não consigo falar assim, porra, só tem craque, tá ligado? De diferenciado mesmo, eu só consigo falar Dudu, o Gustavo Gomes e o Veiga. Veiga, assim, ótimo jogador, mas não chega a ser craque, assim. E como que eles conseguem sai Danilo, entra Gabriel Menino, sai. Não tem como falar que não é o técnico. Não tem Cara, mais margem pra e gente assim, inventar. O Flamengo, apesar de ter o melhor time, ele não consegue manter um técnico. E É, muitas derrotas que o Flamengo teve em questão de título, às vezes foi até por um pouco de entrosamento, até pelo cara conhecer mais ou menos o elenco. Então, mas cara, a partir de hoje a partir dessa análise assim, eu tô mais pé no chão com o técnico. Não quero muito que técnico troque de técnico. Deixa o Rogério tentar não, fazer o trabalho é dele. aquilo lá também, né, Arthur? A gente entra nesse mérito quando a gente vê que o técnico tem potencial. Porque eu tenho É, certeza que se você pegar alguns nomes que passaram pelo São Paulo, você não manteria nem mais um dia. não, com Porque você sabe certeza. que não tem margem, né? Então, assim, É, vai ter e que aí a ponderar gente isso. Igual eu até. falei, eu vejo o Rogério sendo esse técnico, eu vejo. Ele tem margem para crescer, sim, concordo. Tem, E a mano, gente por pode N até entrar características, né? isso no E o cara Fernando Lázaro, né? o cara ele é identificado, ele já mostrou que tem margem para ter bom trabalho, igual no Já ganhou Fortaleza, título, sabe? né? Já ganhou o título. Então, assim, eu acho que não é uma loucura você falar isso. E aí, se você quiser falar do Fernando Lázaro, acho que aí já muda bastante coisa, né? Infelizmente. Mas até seguindo uma linha assim, a gente não sabe se o Fernando Lázaro vai dar certo ou não. E às vezes, provavelmente, se continuar da forma que tá muito cedo para falar, mas o Corinthians vai acabar trocando de técnico no meio da temporada. E aí a E gente aí nunca é vai saber se o problema. cara realmente era um bom técnico, se não deu tempo. É. É que futebol ele é muito assim, né? A gente não quer, às vezes é resultado mesmo, não tem como. Não tem como. E ainda no caso E, assim, né? assim, às vezes quando a gente tem um histórico do cara, a gente consegue fazer uma projeção, né? E com o Fernando Lázaro a gente não consegue projetar nada, velho. É, porque a gente falou do Rogério, né? Porque o Rogério veio pro São Paulo. É claro que a gente teve o Rogério iniciando a carreira de técnico no São Paulo. Aí ali mesmo a gente já podia considerar até ele um Fernando Lázaro, né? Tipo, mano, o Sim. cara ainda não trabalhou muito cedo, não dá para saber se ele é bom ou não. Hoje a gente já fala do Rogério diferente, por quê? Porque o Rogério já foi técnico de alguns outros times Já ganhou e a gente títulos já também. viu isso, e já ganhou título, já teve trabalho. Agora o Lázaro, ele é o, igual eu falei, o Rogério chegando. É que é diferente porque o Rogério foi jogador, tudo mais, mas mesmo assim o Lázaro tem sua identificação com o Corinthians, né? Filho de um jogador muito importante, José Maria muito conhecido, muito identificado com o Corinthians. Ele já trabalha no Corinthians faz muito tempo, então assim, jogadores, ele conhece tudo, já tem uma identificação muito grande com o clube em geral, só que é diferente ser técnico, né, do que ser auxiliar, do que Com você certeza. ter outras funções aí diversas. Então, igual você falou, né, ainda é muito cedo, a gente tem que esperar, mas tem chance boa do Corinthians ter que trocar de técnico. Eu espero que não, mas a gente não sabe. É uma coisa assim, É. igual perde hoje, já piora para ele. Então tudo vai depender muito dos resultados, a gente sabe, é chovendo molhado, mas é verdade, porque querendo ou não, se você for ver muitos jogos, o português não jogava bem, mas querendo ou não, pelo fato de ser o português, né, pela cancha que ele tinha, ele não ganhou quase. Ele ganhou 2 clássicos, acho que ano passado, que foi os dois contra o Santos. Ele não ganhou nada de São Paulo, de Palmeiras. Mas você imagina o Lázaro, já não é a mesma coisa. Então a gente tem que entender que na Então, situação dele, a régua aumenta, né? até pelo histórico que eu disse, assim, o português ele já foi campeão, já conhece, já tem rodagem, então os caras falam, pô, perdeu hoje, mas ele tem condição de entregar um time melhor. O Você Fernando Lázaro a acredita, gente né? não sabe, né? É o que a gente fala. A gente tem a margem de falar, mano, e se o português for aquele que já foi? Agora o Lázaro, a gente nunca viu um Lázaro foda. Ele tá É. começando agora, exatamente. E, assim, o que eu acho que pode ser um problema para o Corinthians de 2023, eu gosto muito do time do Corinthians no papel. Eu acho muito bom, muito forte, muito jogador que consegue desequilibrar individualmente. E se esse time entrar em conjunto, vai ser muito, muito forte para competir com o Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Só que, aparentemente, eu vejo um Corinthians muito dependente de uma jogada caindo do céu, um brilhantismo. Eu não vejo um Corinthians trabalhando muito bem a bola. Tudo bem que, sem ser nesse. Acho que foi no penúltimo jogo, o Corinthians fez uma jogada bonita, trabalhando a bola.
O Só último jogo que mesmo, Arthur. foi no último, né? Só que eu tenho medo do Corinthians cair nesse, pô, depender muito do Roger Guedes ou depender de uma jogada do Yuri. Porque assim, o São Paulo, a gente, pelo pouco que começou a temporada, vê que é um time que se doa muito e que trabalha junto. Só que pelo fato do Corinthians ter muitos bons jogadores, a gente não viu esses caras se doarem tanto ainda pro jogo, né? E o E a Corinthians, idade também, acho que o time do São Paulo é sim, a mais novo, né, idade, a Arthur? idade pesa um pouco também. Por exemplo, eu até estava vendo uma comparação, não sei se foi ESPN ou se foi a Globo que colocou, não lembro se foi o Alan Franco ou o Arboleda contra o Gil e colocou o Gil melhor. O Fábio Santos e o Wellington colocou como o Fábio Santos melhor. É indiscutível que a carreira do Gil e do Fábio Santos é melhor que dos caras, mas o momento atual para mim, eu já não colocaria eles como melhor, entendeu? Então assim, o Fábio Santos já está no declínio, o Gil já está no declínio, o Renato Augusto ainda está numa constante que sempre foi bem a carreira inteira, né? Só que Então, não é um cara mas que por vai isso que jogar eu todos acho, os né? jogos, né? Esses jogadores que você tá falando aí, eu acho que o Gil, ele teve uma época ruim ano passado, mas assim, já tem um bom tempo que ele tá jogando muito bem, inclusive é o melhor zagueiro do Corinthians. O Fábio Santos, ele é muito instável porque parece que ele é um cara, em uma decisão ele é de um jeito, de um jogo normal ele é de outro. Concordo. Então assim, é o cara que você fica tranquilo em decisão, mas num jogo normal às vezes parece que ele não se dá tanto, sabe? Não sei explicar. Mas de qualquer forma, entrando nesse mérito, a gente vê que o físico é o maior problema desses jogadores. Renato Augusto, você vê que já começou a temporada, ele foi poupado. Então, acho que o maior prejuízo do Corinthians é essa falta de poder jogar tranquilo, sabe? Igual o Palmeiras, mano. Os caras jogam todos os jogos, jogam o jogo Não inteiro. machuca, né? Ah, não tem elenco, mas poucas vezes você vê o cara substituindo também. Tipo assim, Verdade. porque realmente o time aguenta. O Corinthians, eu acho que o maior problema é esse, O talvez. preparo Pode ser. físico do Palmeiras e o mental também é muito. Eu acho que é o melhor do Brasil, Muito né, bom. cara? Não, Como. acho não, eu Com tenho certeza, certeza. né? Com certeza. Ontem mesmo, a gente fala do Flamengo, mas ontem mesmo eu vi o Palmeiras muito superior fisicamente. Pode Cara, falar e que não, o, e mas o pra mim eu Palmeiras senti. é engraçado que sim, o Flamengo sai do banco Arturo Vidal, Everton Cebolinha, o Palmeiras sai na arquia, né? Rafael Entra Navarro, Mike. O Mike, Mike jogando na ponta, né? Você viu isso, mano? e as Tá coisas maluco. fluem muito, né, velho? Fluem muito. Ô, não, eu volto a falar, velho. Eu, sinceramente, eu não vi o segundo gol do Flamengo, mas pra mim o Flamengo não criou quase nada, velho. Eu acho, É que na minha exatamente o opinião. segundo gol foi uma jogada trabalhada, né? O Não, o terceiro, terceiro foi sim. trabalhado, o O segundo foi uma terceiro sim, o enfiada segundo do eu não vi. Everton, né? Só Mas que, assim, mano, no geral, e sem ter os 3 gols, eu não vi outra jogada. Tanto que quando o Palmeiras faz o quarto gol, o Flamengo não esboça nenhuma chance de, nossa, mano, será que o Flamengo vai empatar? Desde que pode o crer. Flamengo tomou gol, acho que ele não deu um chute no gol. Não deu um chute. Exatamente. Foi, assim, foi um. Eu não sei se foi mais mérito do Flamengo ou mais demérito da defesa, né? Porque, cara, primeiro Não, que. mais mérito do Palmeiras, né, que querendo ou não, é um time que marca muito, ou demérito do Flamengo que não tem Não, mas não, eu repertório. nem digo nesse Né? sentido, eu digo nos gols que o Flamengo fez também. Parece que foram uns lances tão isolados assim que não foi tão trabalhado, sabe? E, pô, Eu, aconteceu. tipo, e volta a falar, tá? Não é nem querendo ser o dono da razão, o oportunista, mas a gente tava falando ali do Corinthians, que você tava até mencionando que ainda não tá tendo aqueles gols trabalhados, mas não vou mentir, cara. Eu queria que o Vitor Pereira continuasse do Corinthians, né? Filtrando tudo isso que aconteceu depois. Igual falei aquele dia, também tem um vídeo nosso que eu ainda comentei, que se fosse um gol a mais, um pênalti não perdido, o Corinthians teria sido campeão. É, Mas, na minha opinião, o Corinthians com ele era um time que criava muito pouco, assim, tipo assim, não tinha um repertório também tão vasto, não. Ele vivia também, às vezes, de alguns gols que eram meio que achados. Ele tinha jogos bons, tinha, só que não era um time que era um time regular. confiável, não. Não era um É. time confiável, o Corinthians não era um time regular, não. Não, eu Isso eu concordo. tô sendo bem sincero aqui, não tô nem sendo oportunista agora que Sim. aconteceu tudo isso com o Vitor Pereira, é porque eu acho sim. Então esse problema do Corinthians desse jeito já é um problema recorrente para mim. Tem razão. Parece que muitas vezes a camisa do Corinthians ganhava jogos, né? Não, é o que você falou, às vezes o Renato Augusto ele resolvia um jogo, aqueles chutes dele, às vezes ele botava alguém na cara do gol. Eu assim, igual você falou, esse último jogo do Corinthians, a gente viu uma boa jogada, que inclusive, coincidentemente, foi bem parecida com a do outro jogo que o Corinthians ganhou 3-0 contra, não lembro quem, né, que foi em casa. O Corinthians invertendo uma bola pro Fagner, e aí o Fagner
cruzando, nessa daí o Fagner lançou pro Renato. Então, assim, eu tô vendo que aparentemente o Lázaro ele vai favorecer muitos laterais. Nessas inversões de bola, ele meio que sobrecarrega o meio para sobrar lateral livre. Eu percebo muito isso. Se a gente quiser entrar até no mérito que se for do Arboleda, do Orejuela, eu não sei, porque o Corinthians não é um time que tem ponta hoje, sabe? Então, igual, sua A gente falou no office aqui, né, na verdade, do Orejuela. Isso. Na verdade, só para conceituar o pessoal, eu disse... O Léo estava até um pouco desanimado sobre o Clássico, né? Porque o Corinthians acaba que não joga bem fora de casa, né? E eu disse para ele que um caminho do ouro pro Corinthians é jogar do lado do Orejuela, porque, cara, tenebrosas as partidas do Orejuela, velho. Os dois laterais machucados, Rafinha e Igor Vinícius. Azar também, né? Azar. E eu vejo que o Orejuela, quando foi contratado, eu gostei da contratação dele, só que, pô, não sei o que aconteceu com a carreira do cara, velho. Se foi cabeça, se foi problema físico. A bola queima no pé dele, velho. Não consegue dominar uma bola, não consegue passar uma bola. Então, assim, se hoje ele fosse bem, talvez fosse um divisor de águas na vida do cara, na carreira do cara. Pô, joguei bem um majestoso. Hoje pode mudar muito pra muita gente. Pode mudar, principalmente pro Fernando Lázaro, né? Vamos supor que algum desses caras do São Paulo decide o jogo, porra, eles já começam a ter uma cancha muito maior. Sim, a torcida já começa a acreditar. Só que não é o que eu tenho. A gente falou, não dá lastro para ver que o cara vai melhorar. Para mim, hoje é um jogo que, se o Roger Guedes ou o Hildo Alberto, não sei se o Romero vai jogar, provavelmente vai ser o Watson, né? Jogar em cima do cara vai passar tudo, velho. Porque o Roger Guedes não é aquele ponta que vai pra cima. E agora também, o Fernando Lázaro ele não tá usando o 4-3-3, tá ligado? Ele não tá usando ponta. Então ele usa meio que um losango, tá ligado? E aí então, tipo, o Guedes ele vai ficar mais ali entre a zaga, eu acho. Até por isso os laterais sobem mais, né? Por isso que os laterais sobem mais. E assim, hoje é um jogo, na verdade, eu acredito muito em que esquema tático ganha jogo. Por exemplo, hoje é um jogo ruim para você jogar dessa forma, porque se o São Paulo achar um contra-ataque, que os laterais estão subindo, o Fagner muito rápido. Muito rápido. E o Fagner sabe que o Santos não vai aguentar, velho. E subir toda hora. Então é um negócio assim. Talvez é um jogo que, por exemplo, eu jogaria com 4-3-3, com o Watson e o Roger Guedes aberto, só que eu não sou técnico do Corinthians, né? Aí, por exemplo, aí é complicado, porque aí você imagina, o primeiro jogo do Corinthians foi contra o Bragantino, perdeu, né? Aí o segundo ganhou em casa bem, jogando no losango, né? Fazendo isso funcionando, os laterais apoiando, tudo mais. Aí no terceiro jogo do Corinthians ele jogou fora, não lembro contra quem, que empatou e jogando mal. O que ele fez? Ele começou o jogo assim. Isso foi o Inter de Limeira que o Corinthians empatou, né? Isso, acho que foi esse jogo. Que aí ele começou com 4-3-3. Aí todo mundo falou, pô, pardal, pô. O cara ganhou bem com o losango, agora jogou no 4-3-3, o time não entendeu nada, o time jogou mal. Aí é aquela coisa, será que vale fazer um 4-3-3 a ponto de você tomar mais cuidado nesse sentido que você tá falando, pensando no adversário? Ou também pensando, pô, velho, o time já não joga bem fora de casa, vamos mudar o esquema. Então, tipo, tipo assim, é muito, velho, se vira aí, Lázaro. Eu não quero estar na tua pele. Basicamente, mano. E pelo que eu li, assim, antes do jogo, parece que vai ser um jogo que vai ter muita chuva, né? Então, tomara que o gramado não fique... tomara que o gramado não fique daquela forma que a bola não rola. Você lembra que a gente até assistiu junto esse jogo, que o Pelé fez um gol no comecinho? Então, parece que vai ser um jogo assim. De novo, mano. O Corinthians adora tomar gol no começo, lá no Morumbi, chuva. Nem brinca, velho. Eu sou corintiano pra caralho, eu sou roxo, mano. Mas, tem que ser sincero, velho. Igual o Cross às vezes fala, não é por causa disso que você vai se iludir. Cara, eu sempre acredito isso no Corinthians. Só que sabe quando você, tipo assim, tem uma má impressão e é aquela coisa que se der certo você vai ficar surpreendido? Porque é o que eu falei, parece que tudo tende a dar merda, mano. A gente já não ganha lá faz tempo. Ultimamente, São Paulo vem competindo muito em clássicos. O time de São Paulo em si também eu vi uma melhora. O do Corinthians é uma incógnita ainda. Então, assim, tudo vai fazendo com que o corintiano aqui fique bem assim, caralho, velho. Mas a gente acredita, mano. O que eu falo às vezes assim, pô, o próprio São Paulino não tá muito confiante do time, sabe? Ele sabe que tá tendo uma melhora. Mas eu vejo o São Paulo um pouquinho favorito para esse clássico. Até acho o time do Corinthians, no papel, o time do Corinthians é bem melhor que o de São Paulo. Isso aí eu não tenho que se discutir. Só que o time do São Paulo é um time que, assim, tá entregando muita coisa em campo, tá se doando muito. Mas é aquela coisa, né, Arthur? O time do Corinthians é melhor no papel, mas faz quanto tempo que a gente não vê esse Corinthians sendo do papel? Exato.
Eu acho assim, Falta, foi a final se o contra o Corinthians Flamengo, foi achasse a bem, coletividade, velho. Só que o sabe? problema do Tem Corinthians é que não é um alguns... time coletivo. Não é um time Não, coletivo. não é um time constante, porque se pegar no passado, os bons jogos do Corinthians foram poucos. A final contra o Flamengo foi legal, o jogo contra o Fluminense. Mas nesse período você vê muitas oscilações com esse time, que a gente fala que é bom, mas não joga. Verdade. Então, assim, ainda é muito cedo. Eu acho que. E volto a falar, tá? Volto a falar, não. Vou falar agora, porque eu já falei um monte de coisa do Lázaro. E, assim, hoje eu já sou bem mais tranquilo com ele. Pelo menos eu gosto que ele muda a formação. Ele tá fazendo igual o Rony, tá jogando muito bem esse ano. Então, assim, eu já vejo alguns pontos legais dele. Mas é óbvio que a gente vê negativo. Mas eu tô querendo dizer assim, sabe? Eu sou aquele cara que tô com paciência, mano. Tô com paciência. Se perde hoje, eu não vou ficar louco. É óbvio que também não pode perder não vendo a cor da bola, né? Se perder assim. Tem maneiras de perder, né? Tem maneiras de perder, né? Quando a gente fala perder, eu vou ficar de boa, é tipo um jogo que você vê que o Corinthians tentou, São Paulo foi superior, tipo, ganhou na bola mesmo, mas o Corinthians, assim, por algumas deficiências de talvez de tempo, de não sei o que, de dar lua, não foi bem. Mas agora, tomar um vareio e virar um refém não dá, né? Então, assim, tem maneiras. Mas volta a falar, eu acho que tem margem assim ainda pro Lázaro, ainda é cedo. Mas eu vou sempre falar isso, cara. Eu acho que é um erro não ter ido atrás do Voivoda. Mas, enfim. Mano, eu vou ser sincero, que parece que. Pra mim parece muito assim, o Corinthians, todo o dinheiro que ele tinha guardado, ele gastou pro português. E aí pra esse ano falou assim, pô, a gente gastou tudo que a gente tinha, vamos pegar um técnico baratinho, assim. Às vezes eu tenho a impressão que O foi Yuri isso, pesou velho. também, né, Arthur, talvez. Tipo, acho que o Yuri também, querendo ou não, Então, muita mas o coisa Corinthians não, acabou que ele não foi assim, genial, que eu achei genial a negociação do Yuri, porque eu gosto do Duqueiroz, mas também não vejo que é um jogador que vai ser vendido por um Mas valor muito alto. é que essa negociação ela é meio complicada porque a gente ouve coisas e coisas, né? Mas assim, Não tem nada certo, né? a priori, Robert Renan e Duqueiroz. E Robert Renan tinha 50% e é zagueiro, então assim, não daria pra vender muito, mesmo que é ótimo zagueiro. Sim, zagueiro Duqueiroz já não acaba que ofereceram. tem um valor menor no mercado. Não, é menor e tinha muito pouca porcentagem, né? 55 é pouco. E aí o Duqueiroz tinha oferecido 8 e até hoje se arrependiam de não ter vendido por 8. Ou seja, então se você for ver, né? Conseguiu usar dele de uma maneira boa, só que aí começa. Parece que cederam algumas porcentagens do Ivan, que agora tá no Vasco, né? Que o Ivan voltou e foi pro Vasco. Mas aí, tipo, porcentagem do Ivan, o Corinthians não tem mais todas. Mantuan, parece que já cederam um pouco de porcentagem do Mantuan. O Mantuan pode chegar no meio do ano e voltar. Só que aí, se eventualmente jogando o Corinthians ele for vendido, a gente come um pouco disso. Então, Entendi. assim, começam a aparecer coisas. Porque até o Robert e o Du, eu também tava igual você, ótimo, porque isso tudo é por 50% do Yuri Alberto. Aí começa a aparecer coisa. A maior joia do Corinthians da base, o Pedro. O Zenit agora tem prioridade de compra. Isso não significa nada. Só que você vê que parece que cada vez mais o Corinthians vai aparecendo coisas que o Corinthians cedeu. Então, assim, daqui uns dias vai 20% da Neoquímica Arena. Virou meme, Arthur, virou meme. Porque aparecia, Eu não tinha visto isso, cara. Eu não tinha visto virou isso. meme, porque começou a aparecer, entendeu? Mas mesmo assim, né? Enfim, é um jogador importante. Espero muito dele hoje, né? Ele meteu um golaço aquela vez, você lembra? Eu gosto do Yuri. Ele começou devagar, mas ele voltou bem, né? Tá. Você fala no começo mesmo, né? Porque esse ano ele fez um gol só, mas, mano, acho que eu 6 gosto gols do Corinthians ele participou de 5, sabia? E ele é um cara que tá se tornando corintiano, né? Tá gostando do clube. É legal mano, ver isso, né? Ele é bem dedicado, mano. Ele é bem dedicado. Ele é dedicado, identificado. Pô, velho, eu vou ser sincero. Se não inventarem moda com o técnico da seleção, acho que o Yuri talvez esteja na próxima Copa. Eu acho que para nível, né, de Copa, assim, ele vai ter que evoluir bastante, mas a posição também ajuda, né? Acho que a concorrência A posição ajuda, a concorrência é baixa. E assim, até acho que foi bom, dependendo do que foi colocado de porcentagem pro Zenit, porque o Yuri é novo, velho, e não existe muito centroavante no mercado, nem europeu, nem brasileiro. Mas é aquela coisa, você entende que, tipo, mesmo se o Corinthians vender por uma bolada, o Corinthians tem 50% dele, entendeu? Então, assim, mesmo assim, dá uma piorada boa, né? Porque vamos falar, eu vou ser sincero pra você, Arthur, se ele sair pra mim é 40 milhões no máximo, vai ter 20. Pô, velho, eu acho isso. Eu acho que não pega 40 milhões. Então, isso eu tô falando assim, no melhor máximo caso, mesmo, né? então você tá entendendo?
Você tá entendendo? É que é óbvio que isso daí você contrata pelo retorno futebolístico, né? Também. Você não contrata prioritariamente por dinheiro. Você tem que contratar Exato. pensando porque é um cara que não acha, É, é porque novo. se o Yuri mesmo não fica no Corinthians, quem que ia ser o centroavante do Corinthians? É, não, Roger mano, o Guedes? Júnior Moraes realmente tá bem inviável a situação dele. Pô, Assim, e ele o tem Júnior que Moraes era um voltar. cara que eu achei que ia jogar bola no Corinthians Eu também, também velho. achei, porque ele tinha umas metas muito boas, ele era ídolo lá, mas, cara, sinceramente, tá começando a acabar a Paciência, esperança. né? Mas A assim, é um cara, esperança. mano, que é engraçado que as poucas chances que ele teve de fazer gol, ele fez. É que aí, tipo, não valia. Mas assim, aquele cara que teve muito pouca oportunidade, mas quando ele tinha, ele guardava. É o cara que eu sinto assim, que se souber deixar ele na cara do gol, ele Ele vai faz gol. fazer, O né? problema, mano, é que no Corinthians isso não é muito comum, né? Você não vai ter aquelas bolas limpas pro centroavante no Corinthians, é muito difícil. É, Ainda a mais no maioria dos tamanho dele, gols que é do baixo. Yuri é ele, tipo, driblando, chutando, correndo, É, né? tipo, é muito mais, né, mérito do centroavante do que um conjunto de jogadas que foi para É, ele, né? E aí verdade. vamos supor, você vê o gol que o Uri fez esse ano, até agora foi só aquele de cabeça. O Júnior Moraes não faz, mano. O Júnior Moraes tem que pegar um banquinho e fazer. O banquinho para treinar goleiro, você lembra disso? Que o cara Lembro. subia no banquinho? Tem que pegar aquilo lá e fazer o gol, mano. Só desse jeito, mano. Cara, o Corinthians vira meme. O Corinthians só tem coisa que só acontece no Corinthians, né, galera? Oh, mas é engraçado, não é nem zoando, mas os caras falavam, mano, o Corinthians é foda, velho. Depois dessa Copa, dessa Supercopa aí, muito falou do Corinthians, né? Por causa do Vitor Pereira, mano. Nossa, o que falaram, mano? Aí os caras já começaram a fazer meme. Ah, a véia piorou, a véia piorou. É. Parece que o Corinthians tá em tudo, velho. Nunca Vai vi. pro Vasco agora Sempre dá um o jeito de Vitor zoar o Pereira. Corinthians ou o Vasco. Eu nunca vi, mano. É impressionante, mano. É verdade. Mas é foda, velho. Mano, então vamos lá. O meu placar pra esse jogo, se não tiver chovendo, acho que 2-1 2-1 pro São Paulo. pro São Paulo. E pra você, qual que é a sua E com opinião? chuva? Não, eu quero agora com chuva. Ah, com chuva vai ser horrível, hein? Acho que 0-0 com chuva. Ninguém vai jogar bola. Porque, mano, eu vou te falar que se chover, o Corinthians não vai conseguir desempenhar, vai conseguir, assim, explorar o melhor dos jogadores. Que o É, o que Corinthians o Corinthians mais usa é a bola no que o pé, Corinthians né? mais Essa usa. técnica. E o São Paulo não vai conseguir correr com a bola. Então, assim, acho que ninguém vai produzir nada, tá ligado? É, mano, eu acho que vai ter gol de todo jeito, viu? Pra mim, eu acho que se chover, Vai ser vai gol de ficar. pênalti, viu? Bola na mão, É, sei pode lá. ser, mano. É, a clássico a gente sabe, mano. Clássico acontece toda a merda possível. Então, eu acho assim, se chover, vai ficar 1-1. E se não chover, mano, se não chover, vai ficar 1-0 pro Corinthians, eu acho. Pô, Eu tô velho. chutando. Vai ter É, mais gol chovendo, viu? o duro é que, assim, a gente tá num ponto que eu acho São Paulo um pouquinho favorito, mas Eu hoje também acho. eu não, Mas não eu sou acho que vai corintiano. ter. Não, sim, mas eu Eu não não acho vou. que vai ter um jogo brilhante, não vai ser Não vai. aquele jogo que você vai encher os Se olhos, vai tiver, até vai, dar uma, vai surpreender, né, vai Arthur? ser uma Se tiver. surpresa. E também não é aquele negócio que você fala assim, pô, você é louco, Corinthians ganhar? Então, assim, hoje ele tá bem, é um clássico bem aberto. É, não, clássico eu acho que pra sempre é isso, né? Mas hoje em dia eu acho que o nível dos times pede isso, né? Pede Sim, essa tipo, essa linha bem tênue entre a vitória de um ou outro. Então, assim, de qualquer jeito, igual eu falei, clássico pode ser o Santos, né, que tá foda, né? Mas ainda tem margem pro Santos ganhar um clássico. Imagina, sim. então, o Corinthians e São Paulo, que, na minha opinião, estão um nível mais acima do que o Santos É, o hoje. que eu, o que eu vejo, assim, que pesa muito a favor de São Paulo e do Santos, do próprio Corinthians e o Palmeiras é que o Palmeiras tem um time melhor, então tô falando desses que estão mais ou menos iguais. É a torcida, é o estádio, né? Isso acaba pesando um E pouco. aí a gente junta uma torcida do São Paulo que vai lutar, do É, Corinthians que não joga bem fora, perto dos então 60 junta mil coisas, torcedores hoje. junta coisas assim que juntam ainda para atender pro São Paulo, igual eu falo. Mas esse resultado é que eu tô falando de 1-0 é porque, mano, igual eu falei, por mais que tá acontecendo tudo isso, a gente acredita. Quem torce sabe, velho. A gente sempre vai É. acreditar. Pô, Então, jamais vou deixar de acreditar no Coringão. quer fazer um contra um, São Paulo e Corinthians? Mano, vamos sim, vai, goleiro. Goleiro é Pô, o eu já Renan. vou aproveitar e falar do Não é Renan, não, Rafael, Rafael. porque eu gosto da zaga do São Paulo desse ano. Só não gosto do lateral Uhum. direito, né? Mas o Wellington, Alan Franco e É, Arboleda ou o mas Ferrarese, temporário, eu, né, eu Arthur? gosto desses três zagueiros, acho todos muito bons. E como que o Rafael trouxe uma segurança, né? Que antigamente toda bola que ia pro gol, a gente não sabia se ia entrar ou se o goleiro ia defender. E não tô zoando, era bem isso. Então, acho o Cássio bem melhor, muito Mano, melhor. e, Só que, cara, por enquanto tô gostando do Rafael.
E o Rafael é um goleiro que eu nunca tinha visto jogar, até achei estranho o São Paulo pagar um. Não caro, né? Mas gastou Acho uma que foi 5 nota, né? milhões também. Então, assim, é um dinheiro, né? E é Mas um é não uma coisa goleiro que eu novo por isso que eu também, achei né? estranho. E querendo ou não, eu vi um jogo do São Paulo, talvez, claro, peguei um jogo bom do São Paulo, né? Mas vi e achei ele muito bom. Tem que ver mais pra É, frente, né? Porque o goleiro é tempo, aparentemente é um mas goleiro seguro. aquela primeira impressão é boa, né? Porque geralmente o São Paulo não tava tendo nem a boa Nem a primeira primeira impressão, né? impressão. Exato. Então Então, e vai. realmente é um goleiro Cássio. bom, mas sem comparação, né? Não tem nem tem como Aqui eu não comparar. vou nem. Já só vou falar o nome do Fagner. Fagner também não tem como Fagner. comparar. A E aí, zaga aí, acho que. Balbuena e Arboleda. Cara, vou ser bem sincero, eu gosto do Arboleda e eu gosto do Balbuena. Só que hoje o Balbuena não tá jogando bola e o Arboleda eu não sei, mas eu acho que o Arboleda tá bem, né? Porque É. desde que o Balbuena volta, ele não volta tão bem, não, viu? E esse ano ele começou o ano muito mal. Então, aí eu já começo a ir pra linha do Arboleda. Mas é óbvio que o Balbuena no melhor dele eu acho que é melhor, sim. O Que hoje Balbuena em alto nível é muito bom. O exatamente. Arboleda também digo que em alto nível é muito bom. É que É que o o Arboleda Arboleda tá é muito voltando numa bom. cirurgia, né? O Arboleda eu acho muito bom também. É que eu acho que assim, é que o Balbuena tá me ajudando muito nessa. O Balbuena não tá O legal, Balbuena tá realmente não fazendo tá umas desempenhando um bom exibições, velho. futebol, né? E o O Arboleda, Balbuena ele tá tá até fazendo umas voltando exibições, viu? da cirurgia do tornozelo, só que ainda assim eu vou com o Arboleda. Acho ele mais Inclusive, seguro. Arthur, não seria muita loucura aparecer o Bruno Mendes, tá? Mas enfim, É, pode ser que seja o Arboleda. Bruno Mendes mesmo. Pode ser. Mas, tô falando assim, por nome, né? Talvez seja. Eu também colocaria esse time. Imagino que você vai falar, é o que eu imagino também. Mas nesse caso, Arboleda. Agora esse Alan Aqui, Franco, aqui é não conheço, um não. duelo assim que precisava de uma terceira pessoa. Provavelmente vai Precisava. empatar, né? Mas Gil e É. Alan Franco. Eu não conheço, mas eu tô gostando muito do Gil. Então, assim, mesmo se. É que eu não conheço mesmo, mas o Gil tá muito bem. Cara, eu vou votar assim, menos com o coração, porque eu gosto desse Alan Franco. Eu acompanhava ele jogando na Argentina. Ele é bom mesmo, tipo, você já Eu acho conhecia ele ele. bom. Eu acho ele muito bom. Ele não Ele é é um muito bom. zagueiro alto. Só que ele é um zagueiro assim, que ele não perde dividida. Ele sobe no time correto, tá ligado? E o mais importante que eu acho dele é a saída de bola, muito, muito boa. Só que, até porque ele mostrou pouco, a gente chegou agora, eu vou ficar com o Gil também, pra Não, ser um e pouco o mais Gil, assim, racional. igual eu falei, o Gil também. O Gil, ano passado, ele teve momentos muito ruins, mas já faz um bom tempo que ele não tá fazendo É mais que, cagada, cara, tá eu bem. tenho, na minha memória, assim, tem o Então, Gil muito assim, correndo atrás, tipo, o Corinthians tomando gol e o Gil sei. chegando na área. É porque o Gil tá sempre. Ele tá desde da época dos Corinthians bem complicados, né? E É, querendo, não que ele não tenha, não que ele não tenha isso na conta, né? Tipo assim, não que não seja também culpa dele. Mas querendo ou não, agora com o time melhor, ano passado ele teve muita época ruim, tanto que o Kroos pegava muito no pé dele. sim. Mas, cara, vou sendo bem sincero, nessas últimas decisões aí de Copa do Brasil ele foi muito bem. Esse ano ele começou o ano muito bem. Então, assim, é um cara que a gente não pode também ficar guardando, né, marcando. Então, assim, ele eu tô voltando a confiar. Tô voltando a gostar. É que eu acho que é muito mais de não conhecer o Alan Franco, mano. Eu Sim, acho que talvez se então. ele Falta ele desponta, é um mostrar um cara que pouco já ainda, sobe o né? nível, né? Porque o São Sim. Paulo contrata ele, né? Querendo ser aquele Gustavo Gomes da vida, o Balbuena de 2017, né? Mas com essa pegada, eu acho. Tipo, de ser o cara, aquele estrangeirão, zagueirão do São Paulo, eu imagino. É, Então, exatamente. assim, é um Eu cara acho que até que o pode vir bem. Balbuena veio menos conhecido, porque o Alan Franco É, já o tem Alan uma Franco, rodada e tal. Só que a intenção é a mesma. eu acho, né? Então, aí a gente vai pra lateral, né? É, Lateral. Wellington e Fábio Santos. Eu gosto do Wellington quando eu vi ele jogar, fez um golaço contra o Corinthians uma vez. Achei ele bom. O jogo que eu vi do São Paulo não jogou bem. Não achei que ele foi muito bem, não. Tipo, normal. Hoje eu não sei o que falar, velho, de verdade. Pô, velho, é assim, o Wellington ele subiu faz pouco tempo, precisa mostrar mais. Só que ele tem jogado bem. E o Fábio Santos, cara, Mas nesse jogo que eu vi eu sei não lá. gostei. Mas ele é um cara que quando ele jogou contra o Corinthians, eu achei ele muito bom, mano. É que o Fábio Eu, Santos, ele é foda pra jogo grande, hein, mano. Ele ele joga bem, cresce em mano. jogo grande. Só que eu vou ser sincero, se hoje eu tivesse que escolher um pro meu time, eu escolheria o Wellington, cara, sinceramente. Eu também, porque por causa da. É que é foda, porque o Fábio Santos ele é muito grande em jogo grande, mano. É foda. Ele Eu não realmente sei, ele é mano. outro jogo pra ele. Só que, cara, É outro eu. jogo, mano. Então, assim, ele é muito experiente, muito esperto. Igual, ele acabou de fazer um gol, mano. Velho, eu não vou poder vacilar com o Fábio Santos nessa. Só Ele fez um gol que, agora, velho. pô, O velho, cara fez um Fábio gol Santos. agora. Pô, acho que o Fábio Mas, eu vou Santos, te falar, velho, o Arthur, time mudando um parece pouco ano pra do. mim.
mudando um pouco de... não, esse é o último ano dele. Acho que é por isso que também ele tá tão assim, sabe? Que ele é o último ano dele. Mas eu acho que eu não sei se ele chegou a ver o Bidu, mano. Eu acho que tem margem, viu, mano? Gostei até. Cara, eu vou ser sincero, eu não acompanhei muito o Bidu, não. Então, Parece que é bom, viu? não tem Parece muito que o é que bom. falar. Ele é tipo, é um desses, assim, mais ou menos, né? Que eu falava do Paulinho da vida. Pode ser. Eu Pode ser que enxergo um seja, André né? Santos, sabe? Veio do nada. Não do nada, né? Mas assim, veio de um Cruzeiro, né? De Série B, veio assim mais. Ele E era do tem margem. Guarani, né? Era do Guarani. Então, assim, tem margem. É um cara assim que eu fico de olho, viu? Ainda mais que agora o Piton, graças a Deus, foi embora. Então. O Mas Vasco enfim, fez a boa mano, pro Corinthians e pro São Paulo. fez, né? Ajudaram a gente. Ajudar. Ajudaram. Mano, eu vou te falar o Santos por respeito, mas o Wellington é muito bom, mano. Eu acho assim É. que. Que é foda porque a diferença de idade é muito grande, né? Então é complicado, Sim. mas. É que eu acho que o Everton tem muita chance de ser lateral titular da seleção, ou pelo menos um reserva, sabe? Aí eu não No vejo, talvez. futuro. No Vejo, futuro. talvez, não. Será? Mas, não vou considerar esses daí, então, Por enquanto Acho, tá. eu acho que é muito. Tipo assim, ele é bom, mas acho que ainda tem muito, hein? Não sei. Eu vou deixar como 3-1 É pro uma Corinthians, esse aí eu posição, não né, vou que ajuda. considerar. Outra que lateral e atacante não tem muito, né? A posição ajuda mesmo. Mas aí a gente vai pra Pablo Maia, seria, né? Não, acho que É o não vai ser o primeiro? Pablo. Eu acho que não vai ser o Mas ele é Pablo hoje. primeiro. Ou ele é segundo? Eu nunca Ele é lembro. primeiro, mas acho que ele não vai jogar hoje. Ah, tá. Pablo Maia, Bom, o Pablo Fausto Maia. tá como primeiro ou segundo? Cara, eu acho que o Fausto joga e ele é primeiro. Primeiro? Aham. Pô, então Fausto Vera e aquele Jackson Mendes, que é Aí o fudeu, hein? equatoriano. Aí Pô, fudeu. velho. Eu, Realmente. eu, eu queria colocar o Jackson com o do Queiroz, né? Pra dar Mas. uma colher de chá, né? É. Só Porque essa que. daí ajuda alguém ficar de fora. Os dois são muito bons, mano. E aí você pega igual, vai ser o do Queiroz e quem que é o outro do São Paulo? Não, é do Queiroz e Fausto, né? São Paulo é Jackson e Nestor. É que eu vejo um pouco o Nestor, mas. É que, mano, eu sinto que o Nestor não é igual ao do Queiroz pra posição. Parece que é muito diferente. Mas enfim, Mano, é complicado votar em algum dos Ah, dois, velho. mano. Ó, vamos pra ficar legal o Fausto Vera e Jackson no time? Tá bom, né? Fausto Vera e Jackson, pronto. Isso aí. Esse é o Acho que time tá do bom. Corinthians. Pô, velho, Esse é o time da junção. eu falo uma coisa, o Benfica vendendo o Enzo, ele vem buscar o Fausto, viu? Ah, é? Mano, mas o Ah, que os caras tá falando, mano, será que vai ser uns 20 milhões? Porque todo mundo tá saindo por 20, né? Eu achei que ia ser É. mais. Pô, velho, eu sou fã desse Fausto Vera, velho. Achei muito Ele craque, é bom, mano. mano. Ele não começou bem, não, viu? É que também ele jogou um jogo e machucou, mas esse jogo ele tava É. jogando mal. Mas Pô, ano mas passado já deu uma segurança, né? Já é um cara que eu já não acho que vai eu jogar mal, né? gostei muito do futebol dele, velho. Gostei mesmo. Muito Eu frio, achei, muito eu achei que o Galo ia ser uma contratação mil vezes melhor. E o Fausto, por enquanto, tá bem melhor que o Galo. Mas o Galopo, né, teve seu jogo agora. É claro Cara, que, e a né, gente consegue ver que o mas Galo é bom. Falta jogar. Falta isso pro Galo jogar. aos pouquinhos eu acho que vai. É porque é outra posição, eu acho, Arthur. Então você acha que a posição também atrapalha um pouco. Tipo assim, é uma posição que é mais difícil fazer acontecer, né? O Fausto, se ele chegar e desconstruir tudo, não que isso não seja difícil, né? Ele resolve a vida dele. Agora o Galo tem que fazer gol, tem que parecer bem. E eu acho que é mais difícil jogar bem no ataque do que no meio campo você marcar, entendeu? Porque Uhum. você vê o Rony tá jogando bem, mano. Tava só marcando. Sei lá, eu Véi, acho que é mais disposição. e daqui pra frente agora só vai dar Corinthians praticamente, viu? Sei Será? não. Vamos ver, né? Renato Augusto e Luciano. Aí, Mas eu ouvi falar que o Luciano tá jogando de mais de 10, eu não vi isso, é. mano. Cara, é Eu não assim, na vi. teoria ele joga mais de 10, só que na prática ele é meio que um segundo volante. Só que na teoria era pra Caralho, ser um mano. Pô, 10. Eu senti Mano, eu ele falei, quase desculpa, desbravando, mano. eu Segundo acabei. atacante. Desculpa, segundo atacante, Ah, tá. Não, isso eu senti mesmo. Ah, tá. Por isso que eu até achei estranho. Eu vi Sim. ele muito dentro da área, né? Mas entendi. Não, é uma comparação que não tem como, né? Não tem como. Mas assim, é como se fosse no campinho, né? Os dois 10, né? Não, sim, mas eu falo assim, jogador, né? Não dá. Não, Não não é. dá, não dá. O Eu Renato, eu acho gosto. que é um cara assim que, pra ele perder, tem que pegar uns caras muito bons por aí, do Cara, Flamengo, e assim, a gente tá Palmeiras. falando que não tem nem comparação, mas a lei do ex vai entrar em campo também, é Não, complicado, né? e o Luciano é um cara, mano, que é impressionante que ele virou de São Paulo, cara. Eu não Ele sei é como que ele ídolo é no São ídolo. Eu, Paulo, eu não sei assim, como né? vocês tratam ele como ídolo, dá até um pouco de vergonha. Eu vou te Mas assim, explicar o se ele porquê que ele joga é bem, eu acho que ídolo. ele joga, mano. Mas assim, considerar ele ídolo, eu acho que é muita carência de vocês, viu? Não, com certeza carência. Mas é que o Luciano, velho,
Nesses momentos ruins que o São Paulo não vive, ele é o único que dá a Ele é cara a tipo um mosquito. tapa. Ele é um Ele, mosquito, vai. Um não, mas mosquito tipo que assim, ele dá a quando cara a tá mal tapa, fazer ele, gol. ele faz gol em jogo importante, não é só jogo que não vale. Ele tem Não, raça. Então, sei. o torcedor, tanto corintiano como São Paulino, valoriza muito raça. E aí, por isso que ele acaba sendo E aí valorizado, pega um né? momento, né, que não tem muita opção, né? Aí vira É. ele. E aí aconteceu que no começo do ano o São Paulo tá meio tipo, tretadinho com ele, que não queria renovar. São Paulino. Ele tava jogando meio mal, só que aí esse último gol, esse último jogo ele fez 2 gols e acabou sendo Jogou bem. ovacionado, né? Mas Mas é loucura o é São Paulo. muito, é muito Renato Augusto aqui também. Mas é muito loucura. Sempre que eu vejo isso, eu falo, caralho, mas São Paulo tem esse cara como ídolo. Ah, mano, o São Não, tipo Paulo assim, tá ele carente é de bom jogador, velho. jogador. Ele é bom jogador, mas pra nível São Paulo, esse cara não podia ser ídolo. Não É dá foda, mesmo. né? Que a Não fase tem fala nem como muito, né? discordar disso. A fase fala muito mesmo, mas enfim. Acho que aí depois a gente vai. Eu já tô até perdendo. Tem o Adson, vai contra quem, mano? Dependendo de quem for. O Pô, Adson eu acho que eu perde. vou colocar Adson. O Adson é ponta direita? Ele é ponta direita, né? Normal, mas assim, nesse esquema ele joga meio que flutuando ali, vai. Então Eu ele acho que cai eu no vou colocar meio com o Wellington mais. Rato, velho. Aí eu já acho que, pouco que eu vi do Elton Rato, ele tá rendendo mais. O Watson é um cara que tem margem, é um cara que eu esperava mais, só que parece que ele não acontece. Mas eu gosto até do Watson. Esse ano eu tô gostando um pouco mais. Eu Mas gosto do hoje eu Adson vou. também. Hoje eu vou de Wellington Rato, viu? Eu Mas vou assim, hoje, é óbvio que a gente eu pode ver acho um que, Watson muito maior lá na frente, né? E com isso mudar. certeza Mas o hoje, assim, Adson jogando tem bola, né? tem espaço para crescer. Só que eu vou pelo momento e acho que o momento é do Wellington É, Rato também. eu acho que o momento o Elton Rato tá desempenhando mais. Também acho. Seguindo e vamos Roger Guedes e David, não tem nem como comparar também. O David eu gostei bastante, mano, dele, dos jogos que eu vi. Porque eu vi 2 jogos do São Paulo. Aquele que o David estreou, que aí ele faz um gol de cabeça, né? E aí eu vi esse último aí que eu não vi inteiro contra a Portuguesa, que ele faz uma bonita jogada na linha de fundo e Deu uma toca lá assistência. pro É que Galo. acontece, o David é o seguinte, ele vai jogar uma partida boa e uma partida ruim. Então, eu já sei disso, eu nem me iludo, Tomara que sabe? hoje seja ruim, né? Tomara. Ou a boa, né? Vamos ver. É que a última foi boa, né? Essa vai ser a ruim. Pô, David, já É. entendeu, né, David? Já entendeu. Mas E, é difícil pro David, mas o porque o Roger Roger Guedes é muito mais habilidoso e técnico, né? Então, é um cara assim que eu às vezes eu acho que às vezes dependendo da situação, eu queria que o Roger Guedes fosse mais David. Pelo lance que eu vi do gol dele, eu gostei que ele caiu, foi pra cima ali naquela linha de fundo. Ele é um cara que aparentemente ele cai muito na linha de fundo, puxa muito mano a mano. O Roger Guedes eu sinto um pouco falta dele, parece que ele é muito moroso, é. muito às vezes querendo ser meia, tá O ligado? Eu queria Roger mais Guedes tem mais a partida dele. que ele é muito bom, mas tem partida que ele é muito, muito cansado, né? Ele é muito morosão, mas assim, querendo ou não, o ano dele começa muito bem. Ele também, acho que a posição ajuda, porque aí ele cai mais na área, então ele precisa ser menos esse ponta, ele precisa mais chutar, finalizar, fazer gol, se posicionar. Isso ele é muito bom. Então, hoje, né, é o Roger Guedes mesmo. E aí, depois, a Pô, gente essa, vai ser o essa aqui é, Caleri? é o mais interessante, o duelo Roger O Guedes Caleri e tá Caleri. jogando, mano? O Caleri tá jogando? Tá, assim, ele tem jogado. Acontece que a bola também não tá chegando pra ele fazer gol, né? Mas ele tá Mas o Caleri jogando. já vem numa má fase desde a final, né, Arthur? Vamos combinar. Ah, mano, eu não digo que é má fase. Não, eu vou ser sincero, eu não digo que é má fase. Porque não adianta. Tudo bem que ele errou um gol fácil. Só que o time não joga, velho. O time não Não, eu cria pra sei. ele fazer gol, entendeu? Só que, mano, eu não sei como que é, mas como que era que acontecia? Acho que era o seguinte, mano. Aconteceu muito isso no começo do Yuri. Quando o Yuri tava em campo, não chegava nada. Aí era Não chega impressionante. Era o nada. Roger Guedes virar o centroavante, o Roger Guedes tava ali cagando de perder gol. Aí o povo falava, porra, mano, mas quando o Roger Guedes é centroavante, ele toda hora ele sai na cara do gol, ele perde gol. Na hora que é o Yuri, não chega uma bola. Você sente isso com o Caleri ou não? Não. É que Não? São Paulo, cara, eu acho que o São Paulo não tá criando nada, assim, É. de bola pra centroavante, sabe? O que acontece é que o Caleri puxa dois marcadores e aí acaba sobrando espaço pro outro, entendeu? Eu acho que o Caleri é muito bom. Acho que ano passado eu até falei pra você que ele é meio Corinthians, né? É óbvio que ele é muito identificado com São Paulo, mas é um cara assim que tem meio estilo de centroavante do Corinthians. É, Mas hoje as coisas mudaram pra mim, viu? Hoje eu sei não tô não. mais tão carente na posição. Eu acho que é meio difícil, mano. Porque o Caleri é muito bom. É que eu acho que a fase do Yuri é melhor, né? A fase do Yuri é melhor, igual eu Pô, falei. Ele talvez a fez um fase do gol Yuri esse seja ano. melhor, sim. Ele fez um gol esse ano, só que, mano, o Corinthians fez 6 gols, ele participou de 5. Ele deu 5 assistências, velho, esse É. ano.
Se eu não me engano, foi 5 Hoje, assim, você fala, pô, quem você acha melhor? Não hoje, se eu fosse fazer um apanhado, eu acho o Caleri melhor, um apanhado. Só que talvez hoje o Yuri Ah, esteja mano, numa faz o fase melhor. seguinte, cada um vota no seu. Vai ser bem Eu isso. voto no Yuri, Também você vota no Caleri, não mano. Já vamos, era. E assim, não vamos computar. e do mesmo jeito que você gosta muito do Yuri, eu gosto muito do Caleri, mano. Acho muito bom. É que a fase dele não tá muito boa, mas é que o Yuri tem mais margem. Eu tô vendo o Yuri mais. Agora tô com mais paciência, porque no começo passei raiva com o Yuri. Passei um pouco de raiva, assim. Mas Então, eu acho o que. que valoriza o Caleri é que São Paulo ainda não passou raiva com o Caleri, entendeu? Mas na final deu uma desgastada, né, Arthur? Ah, Acho velho, que deu mas uma aquele desgastada. time também, mano, muito fraco, velho. Olha, tá foda a torcida pro Mas é São que Paulo, né? ele perdeu uns gols foda, né, Arthur? Tipo, ele perdeu uns gols que não dependia do time, dependia dele fazer, mano. Tipo, foda, Um mano. foi claro, né? O outro eu já nem digo tanto. Mas é que ele tem É, tanto crédito pro São Paulino, velho, Não, que ele tem acaba. crédito, mas eu acho que uma hora essa conta chega, porque tá foda. E esses dias eu vi um jogo dele, algum desses dois que eu vi, ele saiu na cara, o gol levou o cara bem, né? E aí adiantou muito. É. Acho que foi o primeiro, sem ser o da Portuguesa o Pô, outro. Se não me engano. então ficou assim: Caleri e Yuri, Wellington e Fábio Santos empate. Isso. Cássio, Fagner, Arboleta e Gil. Jackson e Fausto. Renato, É, Wellington Rato, Roger e só. é. É aquela Foi o que coisa, o deu. time do Corinthians ele é superior, a gente já tinha Ele é mencionado, superior, né? só que eu tô vendo o conjunto do Rogério funcionar mais. E o conjunto do Corinthians eu já falei, esse time é bom, mas poucas vezes a gente viu ele ser o time que a gente espera. Então, isso também tem que entrar muito muito na pauta e a gente vai ver hoje, né? Eu espero que hoje o Corinthians jogue, mas pode Bom, eu vou acontecer ser daquele sincero, time velho. que não se Eu encontra. quero também que o Corinthians jogue, porque eu quero que seja um clássico bonito. Mas é que no final que eu quero que São Paulo ganhe, saia com a vitória, né? Não, óbvio. Mano, aquela coisa, mano. Para mim, se ninguém jogar bem e o Corinthians ganhar, tá bom. Mesma coisa eu É, penso que pra você é. Então, assim, a gente exatamente. quer ver um jogo bom, mas acima de tudo a gente quer que o time ganhe, porque querendo ou não, esse jogo vai ser importante. Eu acho que ele é um pouco mais importante pro Corinthians, porque o Rogério já conseguiu fazer 2 jogos bons aí seguidos, eu acho, mano. Então, foram seguidos, né? Mais ou menos, é que o São Paulo ganhou de virada, né? No finalzinho. É, verdade, com a menos. E depois ganhou É. de 4-1, né? Eu acho Então, que então o São Paulo tá com mais margem, até porque o técnico já é um cara que. conhece Por mais mais que a também, torcida né? vê o Rogério diferente, né? Agora como técnico, não é aquele ídolo, né? Eles pensam diferente, igual. O Rogério é gigante em São Paulo, acho que é o maior cara de São Paulo, né? É o maior. Mas assim, como técnico, a torcida já não vai ter. Se estiver fazendo merda, vai ficar puta. Com Mas assim, eu acho certeza. que assim, ele já tá ainda com bastante crédito, ainda, tipo, ainda não tá naquela época de, tipo, já começar a questionarem ele. O Corinthians eu vejo que se perder hoje, ainda mais dependendo de como perder, já começa a abrir margem. Então, assim, eu acho que para quem precisa mais ganhar é o Corinthians. Mas é óbvio que todo Sim, mundo quer, eu né? concordo que é uma vitória mais importante pro Corinthians. E, mano, é que São Paulino ultimamente tá tão sem paciência com a falta Não, de tô ligado. título e Tô essas coisas ligado. que é muito importante cada clássico pro São Paulo, né? Mas vocês Só ganharam que. mais. Vocês ganharam o Paulista e a gente não ganha faz mais tempo, né? Ah, mas é Qualquer que o coisa, eu Paulista é falo. pequeno, assim, né? Entre aspas. Não. É que eu falo assim, faz menos tempo que vocês não ganham do que a gente. Sim. Tipo, de É que a coisas em gente. É que o geral. São Paulo não é mal acostumado, né, velho? Sempre teve um time Não, bom, é que né? também o São Paulo, igual, São Paulo já não ganha coisa grande faz tempo. Do Corinthians, Faz por mais que já tempo. tem um tempo, né? Tava ganhando bastante coisa, né? Então a gente tá com um pouco mais de saco, mas já acabou. Então imagino vocês Sim, que devem estar assim estourados, né? exato. Deve estar estourado, sim. Bom, velho, Cara, era é isso isso, né, que Arthur? tinha pra dizer. Esperamos que tenha um bom Uma hora. jogo. Talvez tenha um pós, quem sabe, né? Talvez Vai tenha um depender pós, se a gente muito. não estiver É, um puto, né? Alguém não pós. estiver É, puto. isso. Tomara. Exatamente. Tomara que o jogo seja Pô, bom, né? Porque se for muito ruim também dá até raiva de fazer um pós. é. Pô, e eu não queria que tivesse empate, viu? Não queria que tivesse empate, Eu não. também, mano. Eu queria que alguém ganhasse, mano. Tipo É, assim, é que é óbvio que se você for falar assim, você quer perder ou empatar, óbvio que você quer empatar. é, Mas, tipo assim, é duro quando você vê aquele jogo pra ficar truncado. Porque eu acho que se tiver empate é 0x0, mano. sim, Não eu sei vou não, por velho. essa linha Eu também. não vejo Pô, esses dois times brigando tanto assim pra empatar ou jogo, se sabe? não é aquele, tipo, um faz um gol no começo e outro um gol no fim, né? E aí, tipo, aquele jogo horrível, eu também acho. É por aí, mano. É o que eu falei na chuva. Se for chuva, é 1x1 assim. Vamos Exatamente. ver, mano. Bom, Mas é vamos isso ver. aí. Daqui a pouco, né, Arthur? Daqui Daqui a a 1 hora e pouco, meia. daqui a 1 hora e meia. Pessoal, a gente Tá. agradece aí quem vai participar do vídeo, quem vai assistir, que vocês possam estar curtindo, compartilhando e se inscrevendo, né? Mesmo. E a gente E a espera que gente tenha volta. um bom jogo. E estamos de volta aí no canal. Vamos continuar com os vídeos, agora com um pouco mais de frequência. E obrigado pela Uhum. audiência, é isso aí.
Tamo junto. Obrigado a todos. E mais, só lembrando, né? Box to Box, pô. Nem falando o nome do canal hoje. Box to Box. Não precisa ter slogan não, mano. Futebol de Arara, foda-se. E já era. Tá ótimo. Valeu, pessoal. É Obrigado, isso, hein? Valeu. Um beijão. Tamo junto.